Meus queridos irmãos, vamos proceder com o culto, refletindo na palavra do nosso Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela presença do seu Espírito em nosso meio e também pela presença dos irmãos. Eu gostaria de orar pela mãe do nosso irmão Júnior. Júnior, que toca guitarra conosco, né? Ele não veio para cá porque precisou cuidar da mãe, né? Segundo a informação que nós tivemos. E como igreja, nós vamos orar por ela agora. Não sabemos de fato o que houve, mas eu peço a você que se coloque de pé, por favor, para assim intercedermos pela vida da nossa irmã Isabel. Querido Deus, nós nesse instante queremos te glorificar e te exaltar pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Peço ao Senhor nesse instante que abençoe a nossa irmã Isabel. O Senhor sabe, ó Pai querido, como ela se encontra nesse momento. E eu peço ao Senhor que esteja agindo com providência, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai amado, de maneira muito especial. E abençoe também seus familiares, ó Deus querido. Entregamos em tuas mãos, ó Pai, pois tu é aquele que pode todas as coisas. É aquele que realiza, é aquele que determina. E é em tuas mãos que nós entregamos e confiamos na tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu quero falar algo bem interessante como introdução da nossa reflexão. Em um domingo como esse, em uma manhã de domingo exatamente como esta, eu não me recordo a data com precisão, questão de mês e ano, mas eu lembro que eu ainda era um adolescente e aprendi naquela escola bíblica dominical que nós somos 3 em 1. Eu falei isso ontem lá no Retron. Naquela manhã nós aprendemos que existem 3 tipos de eu. E eu sei que você já ouviu, de vez em quando eu falo sobre isso. Existe o eu aberto, o eu secreto e o eu desconhecido. Quem é o eu aberto? É aquela pessoa que todo mundo conhece. O que chamamos de eu aberto é a pessoa que todos sabem com quem ele é casado, quem é o pai. A cidade conhece. A cidade sabe que ele trabalha em determinado lugar, que ele exerce uma determinada profissão e que ele frequentou a escola tal, que ele cursou a faculdade, que ele trabalha na roça. Esse é o eu aberto, todo mundo sabe quem é. Quando a gente procura uma pessoa que nós estamos sem saber, geralmente tem o apelido da pessoa, é chamado eu aberto. Existe também o eu secreto, é aquela pessoa que é o eu secreto em que somente Deus e ele sabe o sentimento, o gosto, é exatamente aquela pessoa, aquele que somente ele e Deus entende. A esposa, os pais muitas vezes entendem um pouquinho, mas não sabem de fato o que se passa dentro do coração do outro. Nós nos surpreendemos quando casamos porque achamos que conhecemos, mas quando casamos que vamos morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, vamos percebendo que nós não conhecemos, porque é chamado de o eu secreto. Existe também o eu desconhecido. Esse nem eu mesmo sei quem sou. Quando é que acontece? Quando é que o eu desconhecido se manifesta? Quando nós falamos o que não pensamos. Quando machucamos pessoas. Quando fazemos algo, praticamos alguma ação, que essa ação
nos leva a refletir e dizer: eu não estou me reconhecendo, eu fui capaz de fazer uma coisa dessa, e de repente você se arrepende. E tem também a surpresa boa também do eu desconhecido. Muitas vezes você pratica uma ação tão maravilhosa que você diz: eu não sou capaz, eu não era capaz de fazer isso. Esse eu desconhecido também lhe surpreende, tanto com o lado positivo como o lado negativo. Mas quando o nosso eu desconhecido nos surpreende pelo lado positivo, não é porque nós somos bonzinhos ou porque é mérito nosso, mas é por causa da transformação de Jesus em nossas vidas. E o que nós precisamos é entender que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E para a gente entender melhor tudo isso, nós vamos ler o Salmo 139. E vamos refletir nesse Salmo com muito carinho, nos rendendo à palavra de Deus, nos desligando, o nosso pensamento sendo desligado de tudo que for preciso, para nos determos tão somente a esse trecho da palavra de Deus que é marcante, que tem envolvido Davi a ponto dele criar uma poesia de 24 versículos, organizado já aqui no nosso português, e agora nós vamos ler com muita... Lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E como é grande a soma deles, se os contasse seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastassem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos do coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus por sua palavra. Já poderíamos fechar a Bíblia, meus amados irmãos, orar e seguir com a programação, porque a palavra de Deus ela é muito forte. Mas eu chamo você para refletirmos nesse ponto, nesse tema. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. É claro que Davi escreveu tudo isso com muita propriedade, por ter experimentado tudo a respeito das palavras que ele escreveu. E de outros capítulos dos Salmos, ele sabia que Deus o conhecia, porque teve um momento em que ele arquitetou um plano maligno, e ele tenta esconder esse plano de Deus. Por conta desse plano que ele arquitetou, tentando enganar todos, ele compôs o Salmo 51, demonstrando assim o seu arrependimento completo. No Antigo Testamento, creio que no livro de Samuel, Davi deseja uma mulher. E o desejo do coração de Davi era algo que somente ele sabia. Ninguém ao seu redor. O eu secreto de Davi funcionava. Quando ele deseja a mulher de um soldado chamado Urias e traz para ele. Depois, ele incomodado com tudo aquilo, arquiteta a morte de Urias para ficar com a mulher.
Depois o profeta vai até ele e conta a ele tudo o que ele fez, como se fosse uma outra pessoa. E ele diz: esse homem cometeu tal pecado, é digno de morte. E aí o profeta diz: Davi, esse homem é você. Agora ele entendeu que Deus o conhecia melhor do que todos. Por isso que a palavra de Deus nos deixa diante, nos confronta com o pecado e nos faz que nos encontremos conosco mesmo. É assim que nós descobrimos que o eu desconhecido, o Senhor vai a fundo e começa a escavacar aquilo que precisa ser escavacado para o nosso bem-estar espiritual. Podemos perceber dos versículos de 1 a 7 que Deus conhece o homem por completo. Você vai ver, versículo 1 e 2, Deus sabe tudo sobre o homem, é o que Davi está nos dizendo. Confira comigo o versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, está muito claro. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Meus queridos, essa expressão, sondar, é um vasculhar de Deus especial. Somente Deus é capaz de sondar. Somente Deus é capaz de descobrir dentro dos nossos corações aquilo que nós mesmos somos incapazes de descobrir. Ele sonda e conhece. Davi estava nesse momento admirado, preocupado, mas já estava convicto e também satisfeito, porque Deus já o havia perdoado. Deus conhece cada movimento detalhado, versículo 3 e 4 vai nos afirmar isso. Cada movimento detalhado, demonstrando assim a sua sondagem perfeita no ser humano. Ele experimenta isso e discorre nos Salmos, nesse capítulo, para que todos possam entender que com Deus não se pode brincar. No Salmo 44 e no versículo 21, ele diz que Deus conhece o segredo do coração. É magnífico isso, mas é o Deus que nós estamos envolvidos. É o Deus que conhece o segredo do coração. O Deus que nós estamos envolvidos, o Deus que é o Deus da igreja, o Deus que é o seu Deus, conhece o segredo do coração do homem. Jó, no capítulo 34, versículo 21, disse: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Provérbio 5, 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Queridos irmãos, não tem como escapar do olhar de Deus. O versículo 3 e 4 você pode confirmar. Pois aquele que nos leva... Desculpe, pulei para outro texto. Observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece todas. É de se admirar, irmãos. É necessário escrever algo sobre isso. Isso precisa ficar registrado. Alguém tem que conhecer Deus. E a única maneira do homem conhecer Deus é através da palavra. A palavra nem chegou na minha boca. E ele já sabe. A palavra ainda nem saiu. Som nenhum se ouviu. Porque Deus observa até o futuro. Interessante é que muitos ainda brincam com esse Deus que nos monitora, que nos enxerga, de maneira que só Ele mesmo é capaz de enxergar. No versículo 5 e 6, o salmista se maravilha com a onisciência de Deus. Ele aqui está maravilhado. Veja que ele diz: no versículo 5, tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. O tu me cerca por trás e por diante, todos os lados. Isso demonstra sem sombra de dúvida o cuidado e a preocupação de Deus. Porque é isso.
se ele sonda e cerca, se o verbo sondar significa examinar com grande empenho, era o que eles faziam quando examinavam as minas. Eles sondavam as minas para descobrir as pepitas preciosas que existiam por lá. Deus faz isso com o homem. Davi se sentiu sondado por Deus. E agora, ele se maravilha com a onisciência de Deus, dizendo que, no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir, não tenho como, é demais, Senhor. Ele estava completamente encantado, completamente perplexo com o nosso Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, que esse Deus que Davi descreve aqui, que Davi fala, tenta trazer algo para demonstrar tal conhecimento de Deus, é o seu Deus também. Por isso você não pode brincar, você tem que levar a sério a sua vida de cristão em todos os sentidos, porque Deus conhece você por completo. Deus conhece você de maneira inteira mesmo, não tem, é até difícil de explicar, mas esse é o seu Deus. Esse é o Deus que sabe tudo sobre você, é o Deus que conhece o segredo do teu coração, é o Deus que te cerca por todos os lados, é o Deus que te acompanha com os seus olhos, é o Deus que tem a câmera, uma câmera especial, que nunca dá um problema por falta de energia, porque choveu, porque relampejou, nada disso. Meus amados irmãos, esse é o Deus que monitora você, que sabe os detalhes de tudo. E a pergunta é: o que nós vamos fazer com esta palavra? O que nós vamos fazer com esse Deus que sabe tudo sobre nós? Será que nós vamos continuar brincando ainda de ser crente? Vamos continuar brincando de servir? Vamos continuar tentando ludibriar o Senhor? Como está você? O que você sente? Você se preocupa em saber que Deus conhece você, que Deus mergulha no mais profundo do seu ser? E a intenção da palavra de Deus não é nos condenar, mas é nos alertar, é nos corrigir, é nos levantar, é nos fazer andar. Quantas vezes você já se maravilhou, não sei mais nem dizer. Quantas vezes você já ficou maravilhado com Deus? Quantas vezes você ficou encantado com Deus, agradecido, porque Ele fez algo tremendo em tua vida? E quantas vezes você ficou chateado com Deus porque algo deu errado em sua vida? Esse é o Deus justo, mas eu quero dizer que esse é o seu Deus. E nós devemos glorificar o seu nome por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos entender que do versículo 7 até o 12, percebe-se aqui a impossibilidade de se esconder de Deus. Deus nos conhece, Deus conhece o homem por completo, e agora Davi está dizendo que não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Nesses versículos de 7 ao 12, por mais que o homem tente fugir da presença de Deus, será inútil sua tentativa. Quando Davi tenta fugir, a palavra vai lá e se aproxima dele. É isso que acontece. Você observa o versículo 7. O versículo 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele agora está encantado, ele está certo de que não tem como se esconder de Deus. E ele conversa com Deus e diz: para onde eu vou? Como eu me esconderei da tua face? E aí ele diz: se suba aos céus, lá estás. O Senhor está lá, se eu vou até o céu. No versículo 8. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aí ele segue discorrendo sobre essa presença marcante de Deus, essa câmera que filma tudo. No versículo 9 ele diz: se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá o Senhor também está. Ainda, versículo 10, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele agora está percebendo tudo. Meu Deus, eu brinquei com o Senhor, e não tem, a escuridão é a mesma coisa do dia.
Tanto faz ser numa noite de escuro, como o sol está brilhando em meio-dia. Para Deus é tudo a mesma coisa. E aí ele vai entender que na escuridão ele não consegue enxergar, mas Deus vê nitidamente. É isso que ele expressa nesse texto, mostrando que com o nosso Deus a coisa é realmente diferente. Algo mais interessante, Jeremias, no versículo 23 e 24, Jeremias diz: ocultar-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Deus usa Jeremias e diz: vai lá, diz o povo, que pare de cometer pecados escondidos, porque eu estou vendo tudo. E ele diz: ocultar-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, e ele disse mais: porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Provérbio 15, 11, o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Se Deus vê até sonda até os mortos, imagina os que estão vivos, que ainda pode louvá-lo, que ainda pode glorificar o seu nome. Deus está olhando para a sua igreja hoje. Deus está olhando para você hoje. E nós não temos a menor possibilidade de se esconder de Deus. Você tem se escondido de Deus? Irmãos, nós temos se escondido de Deus. Eu já tentei me esconder de Deus, porque o pecado automaticamente nos leva, nos causa uma vergonha profunda. E de fato nos faz sim se esconder de Deus. Só que não tem como. O homem engana-se quando ele pensa que pode se esconder de Deus. Logo no início, Adão e Eva, quando cometeram o pecado que foi que denominou a queda do homem, eles tentaram se esconder de Deus. Quando você lê o início de Gênesis, você vai descobrir isso com mais clareza. Davi tenta se esconder de Deus, não consegue. Jonas tenta também se esconder no porão do navio. Meus irmãos, ninguém consegue se esconder de Deus. E Deus está vendo você, por mais que você tente fugir da presença de Deus. Você já viu que muitas vezes quando nós estamos no fracasso do pecado, a primeira coisa que nós queremos é não estar na igreja glorificando a Deus com os irmãos. Isso é uma defesa. É uma defesa que aparece de maneira satânica. Porque quando o pecado acontece em nós não temos que usar essa defesa de maneira nenhuma introduzida por Satanás. A maior defesa daqueles que pecaram é o arrependimento. É se apresentar diante de Deus quebrado, todo moído, como Davi diz lá, até os meus ossos estão esmagados. É assim que tem que acontecer. Mas o certo é que Deus nos conhece. Para onde nós vamos fugir do Espírito Santo de Deus? Se nós entrarmos debaixo da terra, o Senhor vai estar lá. Não tem como. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que você canta. Esse é o Deus que você escuta. Esse é o Deus da Bíblia que você lê. Ele está aqui nesta manhã e quer consertar tudo que é necessário em nós. Porque o amor de Deus nos mantém vivos. A misericórdia de Deus é tão magnífica que ela quer consertar aquilo que está errado em nós. E eu preciso entender isso. Eu preciso caminhar nessa direção, irmãos. E que Deus seja louvado. Que Deus seja glorificado. Mas eu quero ainda, meus queridos irmãos, do versículo 13 ao 16. O salmista está agora encantado, de fato, com a maneira que Deus o formou. Ele agora, nesses versículos, ele percebe quão especial é o ser humano, quão precioso é o homem. E eu creio que ele, ao citar tudo isso, ao escrever tudo isso, de maneira automática, ele lamentava a covardia que ele fez. Ele lamentava a ingratidão que ele cometeu para com o Senhor. Versículo 13,
15 e 16, o salmista, maravilhado, convicto da onisciência de Deus, em lhe conhecer, ainda no útero da sua mãe, e ter seus dias já registrados em um livro. O Deus que controla tudo, escreveu nossos dias em cada livro, no seu livro. Observe o versículo 13, por favor. Creio que sua Bíblia está aberta e é importante que você analise. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Aqui ele estava maravilhado. Tu me tecestes, tu me criaste no ventre de minha mãe. A obra magnífica de Deus, algo que é inexplicável à vida do ser humano. Lá na barriga, né, da mulher, no útero, se gera uma pessoa muito especial. Gera uma pessoa que precisa, quando começar a entender, como diz o nosso linguajar, quando começa a se entender de gente, já precisa caminhar na direção de Deus, precisa aprender sobre isso, porque foi lá. Como é maravilhoso receber em nossos braços os nossos filhos quando nascem. Mas poucas pessoas imaginam que houve um processo, que houve um trabalho especial do Deus eterno. Veja o versículo 15, daqui a pouco falamos do 14. O versículo 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele vai detalhando as partes internas do corpo. E aí simplesmente mostrando como Deus conhece o homem. Como Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E aí no versículo 16 ele diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ele deixa claro aqui, meus amados irmãos, e esse versículo eu acho tremendo. Os teus olhos me viram quando eu era apenas um pequeno embrião. Ele descobre aí e discorre para nós que a sua mãe nem sabia que estava grávida, mas Deus já estava vendo tudo ali. Deus já estava vendo ali e os seus dias já escritos. Ele está admirado, irmãos. Ele está maravilhado. Olha, Deus, como pode ser isso? Como pode acontecer? Somente Deus para fazer isso e para determinar a vida do homem. O Deus que dá a primeira e a última palavra em nossas vidas. Jó, no capítulo 10, versículo 11. Ele disse: de pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me teceste. Está aí o material que nos movimenta, os tecidos, tudo que está, tudo que você foi formado. A palavra de Deus descreve tudo. A palavra de Deus é completa. Nós estamos muitas vezes, meus amados irmãos, fazendo pouco caso da palavra de Deus, mas ela, você observa nesse texto que até dos nossos membros internos, ela discorre para nós, para entendermos. No Salmo 119, no versículo 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. É maravilhoso, as mãos de Deus. E você lendo o início da criação, você vai ver que Deus ordena que as coisas aconteçam. Através da palavra ele diz: haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, haja animais selváticos, haja animais marítimos, haja os pássaros, enfim, tudo. Mas quando ele vai fazer o homem, as tuas mãos me formaste. Deus fez o homem com as próprias mãos, e nós temos o privilégio de receber o fôlego dele. Meus irmãos, é maravilha demais a gente brincar com esse Deus. E Jó, e o salmista aqui já disse isso também: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Mas no versículo 14, ele agora está agradecido. Ele agradece a Deus por ter sido formado. Depois de reconhecer tudo isso: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez. Porque eu trabalho, porque eu caminho, porque eu penso, porque eu raciocínio, porque eu estudo, porque eu consigo concretizar os meus objetivos. Tudo isso é motivo para agradecer a Deus.
Veja o versículo 14. Graças te dou, ele agradece, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me informastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Um modo assombrosamente, ele está encantado. Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém é capaz de construir um ser humano. É algo assombrosamente maravilhoso. E aí ele dizia, a minha alma sabe muito bem. Ele estava dizendo com o Senhor, faz o que quer da minha vida. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu. Mas, meus queridos irmãos, o grande problema é que nós, nessa geração, não estamos encantados e muito menos agradecidos pela maneira que fomos formados. Nós não estamos cuidando desse corpo que o apóstolo Paulo diz lá na frente, que é o templo do Espírito Santo. Estamos muitas vezes fazendo mau uso desse corpo, experimentando o pecado da prostituição, e saindo da nossa boca que deveria sair coisas maravilhosas, sai mentira, desculpas e tantas outras coisas. Nós precisamos estar encantados e agradecidos, porque você que está me olhando aqui, meu querido irmão, minha amada irmã, Deus te fez com as próprias mãos. E Ele usa o milagre do ventre materno para que nasça ali um homem, uma mulher que vai ser mãe no futuro, um homem que vai ser pai, que vai exercer uma função e, sobretudo, uma função no corpo de Cristo. Nós precisamos acordar para a realidade e viver mais perto de Deus, buscando esse Deus que nos conhece. Que o seu nome seja glorificado, irmãos. Que a sua misericórdia seja exercida sobre as nossas vidas. Eu quero falar do versículo 17 e 18, onde Davi reconheceu a preciosidade dos pensamentos do Senhor. Irmão, você vai notando aí, por favor, que Deus conhece o homem por completo, conhece sua vida por completo. Você vai notando que é impossível você se esconder de Deus, e que é necessário que você se fique encantado e agradecido com a maneira que Deus criou você, que Deus formou você. E agora nós vamos reconhecer a preciosidade dos pensamentos de Deus. O versículo 17, ele se rendeu aos pensamentos do Senhor. Ele se entrega. Se render é se entregar. Leia o versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Observe a expressão, observe o ponto, o ponto da gramática que tem aí no texto. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Havia um entusiasmo nele. Quando tudo foi transliterado para o português, você vai perceber que esse ponto de exclamação é uma admiração. É algo espantoso. E aí, ele está dizendo exatamente isso. Ele está completamente no versículo 17 espantado. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E nesse versículo ele descobre a dimensão dos pensamentos do Senhor. É exatamente o que Jeremias disse: eu aqui sei os pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Mas no versículo 18, nós vamos entender aqui no versículo 18 que não tem como contar, vai além do controle humano. É o que diz o versículo 18, confirme comigo. Se os contar, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Veja que ele se encanta tanto que ele diz: olha, os pensamentos bons do Senhor são tantos, que não tem como contar, é mais do que os grãos de areia. Meus irmãos, e há muito grão de areia. Ele está falando de todo o grão de areia que existe, vamos dizer, pelo menos na face da terra. De todos os grãos de areia, você comprar apenas uma caçamba de areia para a sua construção, e você pegar uma mão, você não vai ter condições de contar os grãos de areia. E se você pegar a areia da caçamba inteira, e se você pegar a areia do mundo inteiro? Davi descobre que esses são os pensamentos bons que Deus tem para o homem, enquanto os nossos pensamentos são malignos.
enquanto os nossos pensamentos são cruéis, enquanto nós, o nosso interior que nós pensamos que conhecemos, mas só que Deus conhece, só Deus conhece, são totalmente tortuosos. O Senhor é quem sabe os pensamentos para você, meu irmão. Eu gostaria muito que todos nós pudéssemos nos unir e procurar entender com mais afinidade a palavra de Deus. O que Deus pensa sobre mim é maravilhoso. Vamos fazer aqui apenas uma comparação. Qual é o pensamento que você tem para seus filhos? Você começa a criar o filho, ainda pequenininha, como as crianças aqui, a pequena de Eltinho e Nalva, a Thalita de Johnny e Maria Júlia, da irmã Rayana. Quais são os pensamentos que você tem para os filhos de vocês? São os melhores. É pensamento de botar numa escola para que essas crianças, quando se tornarem adultas, possa ter um sucesso. Esse é o pensamento do pai, é o pensamento da mãe. É o seu pensamento de comprar uma roupa, combinando tudo para ela se apresentar bonita, porque isso é agradável, não é proibido fazer isso. O pensamento quando se afasta de correr para casa e abraçar, pegar nos braços, isso é pensamento maravilhoso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o pensamento que Deus tem para conosco, o que Deus tem planejado, programado para a sua vida, é muito mais do que o que você tem para os seus filhos, porque Deus é santo e nós não somos perfeitos. Deus é santo, santo, santo. Nós somos santos, mas somos imperfeitos, e Ele é perfeito em tudo. Eu queria que você entendesse isso. O pensamento dele é tão precioso que ele imaginou: vou mandar meu filho para a cruz, para que eu e você nós pudéssemos ter uma vida boa nesse mundo cruel, no mundo que mata, no mundo que destrói, no mundo que machuca. Mas nós somos covardes muitas vezes, virando as costas para o nosso Senhor, que tem nos amado tanto, tem feito tantas coisas, e nós temos trocado momentos como esse com tantas coisas. É hora de acordar, meus amados irmãos, porque o mundo está se acabando. E nós estamos cegos sem enxergar isso. É hora de nos apegarmos mais a esse Deus, de nos envolvermos mais com esse Deus, que tem pensamentos maravilhosos para nós. Deus te ama tanto, que nós ainda estamos vivos, irmãos. Essa é a razão de estarmos vivos hoje. Essa é a razão de tanto livramento. Mas eu quero caminhar aqui um pouco mais. O salmista demonstra sua aversão aos que são contra o Senhor. Lá no 19 ao 22. Ele demonstra sua aversão. Ele não quer ser contrariado. Ele não quer seguir com aqueles que não comungam do mesmo pensamento. Ele não desejava andar com os homens violentos. Os considerava como seus inimigos, por irem contra os preceitos do Senhor. Observe o versículo 19. Ele diz: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste, pois, de mim homens violentos. Eles experimentavam, por conta da desobediência, os mais cruéis inimigos. Mas aqui ele diz: Senhor, eu quero... Obrigado, Aninha. Senhor, agora eu quero que o Senhor acabe com isso. Porque os seus inimigos o sufocavam. Mas ele pede para que o Senhor afaste dele os homens violentos. No versículo 20, eles se rebelam contra ti e com os teus inimigos falam coisas ruins. Porque ele percebe que os homens perversos, eles não obedeciam ao Senhor. Então, se é inimigo de Deus, é meu inimigo também. Ele disse isso. Senhor, eles não te obedecem, eles não te servem. No versículo 21 ele diz: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Ele dizia isso. Senhor, esses homens, eram aqueles homens que adoravam outros deuses, aqueles homens que não reconheciam o Senhor como Deus. Era um momento da época que era dessa forma. E no 22 ele diz: eu os detesto com ódio completo.
para mim são inimigos de fato. Ele agora se demonstra muito íntimo de Deus. E demonstra assim a sua aversão com as coisas, com os homens. No Salmo 6, versículo 8, ele diz: afaste-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. O Salmos capítulo 1, que todo mundo conhece. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria. E ele diz mais: e os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele reconhece tudo isso. E ele diz: Senhor, eu quero andar contigo. Meus irmãos, nós precisamos também demonstrar aversão aos inimigos. Aos inimigos que eu quero dizer hoje é o inimigo número 1, o diabo. E com ele vem toda a sua turma, tentando ludibriar cada um de nós. E ele é o inimigo de Deus. Ele tentou lá no início, Adão e Eva. Ele tenta Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, depois segue tentando, e hoje ele quer atrapalhar as nossas vidas. Nós precisamos ser inimigos do mundo. Como é ser inimigo do mundo? Primeiro nós temos que desejar andar com Deus e não com homens pecadores. Eu não estou dizendo que nós vamos pedir a Deus que acabe com a vida deles. Pelo contrário, Davi pedia porque isso era necessário naquela época. Era guerra que o povo enfrentava. Mas agora a nossa guerra é espiritual. Então, se você tem um amigo ou uma amiga e você não é capaz de persuadi-la a Cristo, então não se envolva com ela ou com ele. Meu pai, na sua sabedoria empírica, ele dizia um ditado bem conhecido: me diz com quem tu anda, que eu digo tu quem és. A palavra de Deus nos ordena a não se juntar com pessoas que não nos trazem nenhum benefício. Porque muitas vezes somos levados por ventos, tanto de doutrinas, como somos entusiasmados por maus conselhos. Não é por isso que ele diz que é feliz o homem que não anda de acordo com os conselhos do ímpio. É por isso que lá em Efésios, Paulo disse que nós vivíamos segundo o curso do mundo, mas hoje temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Então é importante que você esteja com todo mundo, até com as pessoas do mundo, mas com a intenção de pregar o Evangelho. Nós devemos ter cuidado com a gente mesmo, porque lembra que eu disse que nós não nos conhecemos? Deus é quem nos conhece. Muitas vezes nós somos ludibriar, a ir para uma viagem, para um passeio, e esquecemos que naquele dia nós tínhamos que estar na presença de Deus, tínhamos que estar com a família, tinha que estar com a igreja cultuando ao Senhor. Mas essa troca de valores não pode acontecer nem comigo e nem com vocês, porque nós somos a igreja de Deus. Eu sei que todos nós temos amigos que não são crentes, mas é necessário que nós levemos o Evangelho para eles, não deixar ele trazer o mundo para nós. Os irmãos estão me entendendo? Nós não estamos excluindo as pessoas, mas nós estamos tentando incluí-las no reino de Deus que nós já estamos. Temos que odiar o pecado, ter uma repugnância com o pecado. Aquilo que for pecado, o texto está dizendo que eu odeio, porque são movimentos que desagradam ao Senhor. E são de fato os inimigos nossos. Nós temos que ser inimigo do mundo para sermos amigos de Deus. E Tiago diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós temos que escolher. Temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a sutileza do inimigo é como a gente vai engordando. Nós vamos engordando, a calça vai apertando, a camisa vai esticando e nós não vamos percebendo. E os nossos olhos ilusórios ainda nos vê bem no espelho. É assim.
Às vezes pensamos que estamos bem espiritualmente e estamos sendo inchado, inflado pelo pecado. Meus amados irmãos, precisamos dizer não àquilo que é necessário dizer. Então, agora o salmista demonstra sua aversão aos que são contra o Senhor, e nós temos que demonstrar também aversão ao pecado. E o último ponto, Davi pediu a Deus para ver o que ele não podia enxergar em seu coração, demonstrando mais uma vez que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, demonstrando que o eu desconhecido nós somos capazes de descobrir o que está lá, se não tiver uma intervenção do Espírito Santo do Senhor. O versículo 23 e 24, o salmista gostaria de ser guiado pelo caminho de Deus. Ao descobrir tantos pecados, ao ser surpreendido pela palavra de Deus, lá quando Natã vai até ele, que diz, é você esse homem. Ali ele entende que o seu eu desconhecido, o Senhor conhecia. Veja o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É muita coragem, né, irmãos? Sonda-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus. Escavaca-me, ó Deus. E ainda diz, prova-me. Eu quero passar na tua prova, Senhor. Prova-me, ó Deus. E no versículo 24 ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se tem alguma coisa em mim aí que eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo enxergar, Senhor. Mas o Senhor está vendo. O Senhor tem a câmera que me esquadrinha lá por dentro, detalhe por detalhe no meu interior. Sonda-me, vê o que está escondido ali, Pai, que vai prejudicar a minha vida, e arranca e me guia pelo caminho eterno, pelo caminho plano. Salmo 5, versículo 8, ele disse, Senhor, guia-me na tua justiça, eu quero andar justo diante do Senhor. No Salmo 143, 10. A parte B do versículo, a última parte. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ele estava completamente insatisfeito com a sua vida segundo o coração de Deus. Ele ainda estava insatisfeito, porque ele se achava tão mal que ainda tinha coisa lá dentro. Ele disse, Senhor, eu já fiz uma limpeza aqui, não consigo mais enxergar nada, agora eu quero que tu olhe para que tu veja. E essa tem que ser, meus irmãos, essa atitude tem que existir em nós. Porque às vezes nós estamos satisfeitos demais com a vida. Com a nossa vidinha de crente que levamos indo à igreja apenas uma vez no domingo, né? Lendo muitas vezes a Bíblia só nos momentos dos cultos. Estamos satisfeitos demais. Porque nós estamos no tempo da graça e está tudo bem. O dinheiro está lá na conta. A feirinha está feita lá, a gente vai comer. Temos um amigo que nos convida para um jantar. Tenho uma bicicleta para andar, para exercitar o meu corpo. Preciso ir numa cidade perto daqui no metro, tem um carro para me levar. E nós vamos nos acomodando tanto. E não vamos percebendo que lá dentro do nosso desconhecido o pecado vai dominando ali, encruando. Vai ali nos arrastando para distante de Deus e para perto do diabo. Irmãos. Eu preciso ter essa coragem de dizer, Senhor, sonda-me, prova-me. O Senhor conhece tudo sobre mim. Vai lá, Senhor Deus, arranca, mostra mesmo que isso venha me machucar. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Que esmurrava o seu corpo. Ele dizia que o meu viver é Cristo, eu fico fadigado nessa obra. Isso demonstra, meus queridos irmãos, aquele gesto de Jesus lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Se nós não pedimos ao Senhor para sondar os nossos corações e ver se tem alguma coisa em nós escondida, nós vamos estar separados de Deus. Porque quando Jesus disse isso, quando Jesus usou aquela expressão, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Era porque Ele estava levando os nossos pecados. E nós só seremos desamparados se o pecado atuar em nós.
Nós temos que ter essa humildade, dizer, Senhor, escavaca meu coração. Tem uma coisa aí, tem alguém, Senhor, que eu não perdoei. O Senhor vai e mostra. Uma coisa que eu esqueci, o Senhor vai e mostra. Alguém que eu preciso falar, que nunca mais eu falei, que por conta de uma tristeza, de algo que aconteceu, o Senhor está dizendo, tem. E Deus sonda agora nossos corações. E se você estiver de fato aqui dentro dessas 4 paredes, você vai entender que é necessário dizer, Senhor, escavaca o meu coração e tira tudo aquilo que não serve para o meu bem-estar espiritual. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O nosso Deus quer que aconteça isso em nossas vidas. Deixa Deus sondar o teu coração. Vamos nos humilhar na presença de Deus e buscar assim esse conserto para as nossas vidas. Ele nos ama e nós precisamos corresponder ao que a palavra de Deus nos orienta e o que o nosso Deus tem para nós. Eu quero concluir dizendo que ninguém pode ocultar-se diante de Deus, pois seu poder e conhecimento são ilimitados. Ele sabe tudo sobre nós, desde o ventre até o dia da nossa morte. Que Cristo nos ajude. O seu Espírito nos concentre. Vamos orar. Enquanto isso, eu gostaria que a irmã Rayana viesse cantar aquele hino. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. É o hino que vamos cantar, toda a igreja conhece. Eu peço a você que se coloque de pé, por favor. Daqui a pouco estaremos ministrando a ceia e